Alô, Opa, Fernando! muito bem. Hoje temos... Hoje tem. Não é algo que é um nepotismo, mas é uma circunstância. Temos mais uma mineira participando do podcast. Olha, essa mineirice aqui, nós vamos ter que dar um jeito nisso. Só vem paulista. De uma forma geral, a gente está em São Paulo, mas é uma alegria receber. Uma simpatia de mineira. Isso é um pleonasmo, né? Mineira simpática é um pleonasmo. Temos Cris Paz, ex-Cris Guerra, mais atual Cris, o mundo todo. Está aqui conosco, publicitária, escritora, palestrante, uma mulher da vida, do mundo, uma mulher dos tempos atuais. E a gente vai aprender muito com a história dela. E a história repleta de significados e aprendizados para todo mundo, Doc. Bem-vinda, Cris. Bem-vinda, Cris. Obrigada, gente. Delícia estar aqui. Que bacana ter você, Cris. Eu acho que um bom jeito da gente começar é falar um pouco dessa sua história, que acaba também tendo na história a mudança do nome. Eu te conheci como Cris Guerra. Lá você faz também, como Cris Guerra, toda uma jornada, né, ligada à moda, ligada também à literatura. Eu, como escritora, ainda existo só como Cris Guerra, né? A Cris Paz nunca escreveu nenhum livro. E tô até tendo uma certa dificuldade, eu tô meio afastada dos livros. Não é afastada, eu tô numa fase que eu tô escrevendo pouco. Bom, vou contar mais rapidamente, né, a história para as pessoas entenderem que loucura é essa. Eu nasci Cristiana de Souza Guerra e eu tenho algumas histórias de lutos na minha vida muito cedo. Eu acho que o tempo foi... Para mim, algumas coisas aconteceram muito cedo, outras muito tarde, comparando com as pessoas convencionais, né? Eu tentei ser convencional de toda forma, mas um dia eu entendi que não era para mim. E aí, depois que eu me tornei uma pessoa que fui para as redes e tal, já como Cris Guerra, as pessoas falavam muito que eu era guerreira. E eu falei que eu ia mudar meu nome para Cris Cansada de Guerra, né? Porque é muito romântico ouvir isso, mas não é agradável. E eu não quero ficar sempre de farda, né? E eu elaborei isso na terapia, na psicanálise. E comecei a entender que essa guerra eu não queria. Que eu não queria ficar fazendo... Eu não era uma fábrica de limonada. Mando limão que eu espremo, devolvo uma torta de limão, uma caipirinha. Não, cansei. A fábrica de limonada, ela funciona quando precisa, mas não está sempre aberta, né? Então, eu queria procurar um numerólogo. E tinha um número de um numerólogo, um telefone de um numerólogo, mas nunca procurava. Até que um dia eu conheci uma amiga de uma amiga, no final de 2021, quando eu estava lançando meu último livro. E aí eu falei, nossa, adorei a Nanda. Ela falou, ela é uma ótima numeróloga. Na verdade, ela estava começando, ela estava fazendo a transição de carreira dela de publicitária para numeróloga. Eu falei, então pronto, achei minha numeróloga. Aí eu dei essa missão para ela. Ela pensa, imagina, né? Você chega e fala assim, olha, eu tô precisando de numerologia. Ela pensa, pô, a Cris Guerra é conhecida nas redes, né? Tem um nome conhecido como escritora. Eu não tenho coragem de mandar essa pessoa mudar de nome, né? Se por acaso a numerologia chegar a essa conclusão. E a numerologia cabalística é diferente da outra que eles chamam de pitagórica. E aí ela ficou me enrolando alguns meses. Um dia eu falei assim, Nanda, deixa eu te falar uma coisa. Se você falar que eu preciso mudar de nome, eu vou mudar de nome. E eu sou assim, eu sou muito intuitiva, eu me jogo nas coisas, assim. Se eu sinto que tem que ser. E resultado é que meu nome, tanto o Cris Guerra como o Cristiana de Souza Guerra, tinham alguns bloqueios, segundo a numerologia. Bloqueios importantes. E aí eu falei, não quero mais ficar bloqueada. E ela sugeriu que eu mudasse de nome e sugeriu que eu usasse meu segundo sobrenome, que seria Cris Souza, mas com um acento, porque na numerologia cabalista tem o acento. O acento tem um valor numérico. Então seria Cris Souza. Falei, de Cris Guerra para Cris Souza não vai rolar. Não vai rolar. E aí meu namorado, na época, era um namoro que já estava acabando mesmo, é até interessante. E ele falou, por que você não coloca Cris Paz? Eu ri da cara dele, mas no minuto seguinte eu falei, isso é bom. E mandei pra Nanda, Nanda, você acha que Cris Paz funciona? Ela falou, vou fazer o estudo numerológico. E ela já tinha gostado da vibe e tal. E ela falou, olha, tá lindo, sem nenhum bloqueio. Mas só que você tem que colocar uma crase. Eu achei chique. Nunca tive nenhum acento no meu nome. Sabe aquela coisa que você tem... Crase, então, não é? É uma crase, né? Um acento grave. E aí né? a gente lê como? Lê Cris Paz, normal. A crase é só como um charme. Assim, e eu poeticamente eu falo que é uma reverência a tudo que me trouxe até aqui.
Então as pessoas falam, mas o Guerra... Eu acho que eu continuo sendo Cris Guerra. Não tem problema se alguém me chamar de Cris Guerra. Eu tenho orgulho do meu nome, é o nome do meu pai. Só que eu não quero trazer isso de antemão, não quero trazer a guerra. Eu quero colocar a paz na frente. Mas de certa forma, combinava também com essa luta que você carregava Sim. nessa sua história, que é o que você começou falando. Não, sem lutos dúvida. que são um pouco comuns para as pessoas. Mas eu acho que, na verdade, combina. Acho que do ponto de vista de marketing, o nome é ótimo. Eu acho que do ponto de vista da energia da coisa, que eu acredito, é muito forte. Toda vez que alguém pensa em Cris, pensa na palavra guerra. Então, o resultado é que eu estou sempre na guerra. E eu acho que toda guerra, pelo menos assim, não deveria existir, mas se existe, a guerra é a trajetória. Eu acho que o horizonte é a paz. E eu acho que e aí em 2022 eu decidi, ninguém entendeu nada, muita gente não entende nada até hoje, e eu tenho que ficar reforçando, mas eu cada vez mais me acostumo. Porque o mais interessante é que logo depois que eu mudei de nome, teve uma lei no Brasil que mudou. Para você mudar de nome, você tinha que mover um processo. 2 meses depois que eu mudei de nome, né, um nome profissional, eu descobri que você não precisava mover um processo. Você poderia fazer isso no cartório. Só que eu não... Por exemplo, se você tem um sobrenome do seu padrasto e você quer adotar, você pode colocar. Se você mudou de sexo, né? No meu caso, eu queria colocar o Paz. E aí eu consegui colocar não como um sobrenome. Então, meu nome era Cristiana e hoje meu nome é Cristiana de Paz. É muito engraçado. Então, meu nome hoje é Cristiana de Paz de Souza Guerra. Eu nunca tiraria o Guerra. Amo meu pai, amo o Guerra, né? Mas foi tão lindo, porque foi no dia 19 de agosto que de 2022 que esse novo nome saiu, a certidão. E meu aniversário é dia 15 de agosto. Então, eu falo que eu tenho 2 aniversários. Um de nascimento e um de renascimento. Eu lembro de eu chorando, voltando de viagem, que a despachante mandou para mim a foto da minha certidão de nascimento. Porque eu me apropriei do Paz. Ele realmente é meu. O Paz tá no meu nome. Não é só uma alegoria, né? Então, isso tem um significado muito grande. E eu devo te dizer que muita coisa melhorou na minha vida. Muita coisa aconteceu. De rupturas, de mudanças depois do Paz. Então, namorado, começando com o namorado. Começando com o namorado. Namorado foi paulistano. no mês de maio do ano seguinte, namorado paulistano. Namorado paulistano, muito bacana. Mas eu queria também que você colocasse assim, para a gente situar a conversa. Eu acho importante você falar desses lutos que foram também formadores do que você acabou mostrando para a sociedade. Eu sei que você já falou milhões de vezes sobre eles. Mas eu falo sobre isso. Mas, por favor. Falo é o tal do fundo do poço, né? Que tem no TED. Exatamente. Bom, eu perdi a minha mãe quando eu tinha 24 anos, ou seja, vai fazer 30 anos esse ano. Minha mãe teve um câncer de mama, descoberto já avançado, e vi minha mãe 2 anos doente. 7 anos depois da minha mãe, meu pai faleceu de um câncer de pulmão. Meu pai era fumante, embora cardiologista, embora tivesse sido atleta durante uma boa parte da vida. Quando ele virou médico, ele virou vida sedentária e fumava desde os 13 anos. Tinha parado de fumar e descobriu um câncer de pulmão. Ficou 2 anos doente e faleceu. E eu me casei pela primeira vez, muito mais movida pelo calendário, por um namoro longo do que apaixonada. Acho que eu já não estava mais apaixonada. E nesse casamento eu tive 2 abortos espontâneos. E tentei, né? Achei que ter filho não era para mim. Então eu tive 4 lutos importantes, porque os abortos a gente acha que, né, a gente não fala, a gente não considera, não tem nome, não nasceu, né, então, logo no começo da gravidez, só que o aborto é um luto não permitido, um luto muito, muito complicado, que a gente precisa considerar, né. E aí eu me separei, depois de 1 ano tentando engravidar, né, depois de 2 abortos, eu me separei e comecei a namorar um colega de trabalho e encontrei o homem da minha vida, estava feliz da vida, estava com um ótimo emprego, estava num momento muito bom e, de repente, engravidei sem querer, que eu achava que não era mais para mim. Eu tinha 35 anos, estava, né, quando eu engravidei. Então, eu estava grávida do homem que eu amava, estava com um emprego ótimo, estava tudo bem, em 2007. E um dia, quando eu tinha 7 meses de gravidez, o Gui teve uma morte súbita. Né? Ele teve alguma coisa que foi provavelmente uma parada cardíaca, ele provavelmente tinha algum problema de coração que ele não sabia. Então, aos 38 anos, ele faleceu. E eu, aos 36, me vi viúva, né, há 2 meses de parir meu filho. E quando o Francisco nasceu, 4 meses depois, eu comecei a escrever um blog, que foi o que me trouxe para as redes sociais. Eu comecei a escrever cartas para ele. Hoje o Francisco tem 17 anos, é um menino lindo. Eu casei e descasei várias vezes, né? Na minha palestra eu costumo dizer assim, gente, fiquem tranquilos, eu casei de novo. Aí as pessoas
né, suspiram e eu falo várias vezes, né? Eu não sei o meu estado civil, nunca sei, porque eu já tive todos. Você gosta muito de falar que depois dos 50, né, a nossa idade aqui, existe uma reciclagem, então a gente pode ficar tranquilo que a vida se recicla. É a repescagem, nossa, eu confio demais na repescagem. Inclusive eu acho, né, que a chance de eu passar o resto da vida com alguém é cada vez maior, porque meu resto da vida tá cada vez menor, então... Fácil, né? Isso ajuda, né? Tem a repescagem, Doc. Você já pensou nisso? Tem a repescagem. A repescagem a segunda leva, né? Claro. Terceira. Vai embora, né? Mas aí você se reinventa também com a questão da moda, né? Já tá aí, já estava no bojo também? Você trabalhava com isso como publicitária? Não, eu, na verdade, trabalhava como publicitária, como redatora publicitária, mas a moda era uma espécie de um adoecimento na minha vida. Quando a minha mãe faleceu, eu já adorava moda, mas eu me tornei uma consumidora compulsiva. Então, eu tinha muita roupa, e sempre muita roupa no armário e muito, muito pouco dinheiro na conta. E quando a mamãe faleceu, a coisa piorou muito, né? E quando o Francisco nasceu, depois que eu criei o blog para Francisco, que eram cartas para ele, 2 meses depois, estava me fazendo tão bem aquele blog que um dia cheguei na agência com uma roupa muito legal que eu achei na época. Hoje eu acho horrível, mas enfim, fiz uma sobreposição assim muito legal. E falei, não, eu agora já sei fazer blog, vou tirar uma foto dessa roupa. Não era um blog de moda, era um blog de dia a dia, era um blog para dizer assim, olha, tá tudo bem hoje, tá tudo bem amanhã. Também era sobre luto. Porque eu tinha acabado de parir um filho, meu filho estava com quase 6 meses, eu estava vivendo um luto, né? Eu estava vivendo a maternidade e o luto ao mesmo tempo, e eu precisava reencontrar comigo. Eu acho que a roupa, quando uma mulher tem filho, ela precisa se reencontrar depois de um tempo. Durante um tempo ela foi 2, né? Ela deu espaço para um bebê, a barriga dela cresceu. Então a gente precisa se reencontrar. E eu acho que, sem querer, claro que eu falo isso depois que eu fiz um retrospecto de tudo. Não foi uma coisa pensada, mas eu sou muito intuitiva, sempre fui assim. E aí eu tirei uma foto e falei, coloquei a foto assim, criei um blog chamado Hoje Vou Assim. Falei, hoje vou assim, vou fazer um blog, todo dia eu vou colocar a foto da roupa que eu fui trabalhar. Meus amigos acharam que eu tava louca, claro, né? Porque num blog eu chorava, no outro eu posava de modelo. E foi o primeiro blog de looks do dia do Brasil, né? Que virou um boom depois disso. Então eu falo que eu sou a vovó do look do dia. E isso foi muito revolucionário, que acabou se transformando no meu segundo livro. O primeiro foi o Para Francisco, que eram as cartas para o Francisco. E o segundo é o Moda Intuitiva, que os dois são livros, posso dizer, best-sellers. Assim, são livros que fizeram muito sucesso. É bacana, porque em 2009, 2011, quando começa o Bem-Estar, Doc, Mariana Ferrão ia trabalhar no elevador e tirava, hoje eu vou assim, look do dia. Eu falei, olha, quem inventou isso foi a Cris Guerra, lá de BH, Mari. Não vem com essa, não. E foi pra Band. Você participou de um quadro na Band News, né? Eu tô na Band News há 10 anos, há 14 anos, né? Em 2010 eu fui chamada para fazer uma coluna na Band News sobre moda. Falei, gente, vou falar sobre moda no rádio, não tem imagem. E eu ainda pensei, vou falar para muito homem, porque eu sabia que num jornal de hard news teria muito ouvinte homem. Então, acho que eu tive muito cuidado de fazer uma coisa que fosse sempre agradável e interessante também para os homens. E muitos dos textos que eu fazia na Band News, quando a coluna ainda era sobre moda, que chamava Com Que Roupa, foram para o meu livro Moda Intuitiva, que é o livro que eu lancei em 2013. E já teve 2 reedições, inclusive a última em 2021, em que eu falo sobre moda madura também. Mas, depois disso, eu cansei de falar só sobre moda. A moda, para mim, começou a cansar, porque eu acho que eu comecei a me interessar por comportamentos de uma maneira geral, incluindo a moda, né? E aí eu mudei o nome da coluna, virou Inspirações, depois virou O Poder de Ser de Verdade, hoje se chama O Que a Vida Quer da Gente. Eu falo que eu fico mudando de nome para a Band não me mandar embora. Então, são 14 anos como colunista da Band. Novidades, né? Você muda o nome e continua a mesma coisa. Exatamente. E Cris, e tem assim, se tem uma linha que permeia todo esse trajeto, a sua trajetória, é o bom humor, né? Porque tudo bem, você fala sobre Cartas para Francisco. Cartas para Francisco é uma referência para o seu filho entender o que estava acontecendo no momento onde o mundo mudou e ele talvez não tinha percepção disso, né? Ele não podia ler. Na verdade, eu acho que era muito mais para mim do que para ele. Hoje eu vejo que tinha uma importância muito maior para mim.
fazer aquelas cartas, porque eu tinha medo de me distanciar daquilo que eu estava sentindo, daquilo que eu estava vivenciando. Porque como eu já tinha vivido o luto dos meus pais, eu sabia que com o tempo a gente esquece. O luto é isso, a gente esquece. Minha mãe morreu tem 30 anos, tem hora que quando eu vejo que eu tive mais vida sem ela do que com ela, muitas vezes eu quero lembrar dela e às vezes eu esqueço algumas coisas, porque a gente tem esses mecanismos de sobrevivência. Sobrevivência, claro. Então eu pensei, Que a vida eu não tem que quero... continuar, né? Claro. Exato. Então eu pensei, eu não quero me distanciar disso, não quero perder isso, eu queria manter aquela temperatura. E o Para Francisco foi o que me fez entender que, apesar de ser redatora publicitária durante uma vida, né, 20 anos, eu nunca me vi como escritora. Mas o Para Francisco, quando ele foi publicado, tantas pessoas leram, tantas pessoas se emocionaram, que eu comecei a entender que ali tinha uma escrita literária. Então eu falo que eu fiz uma grande sacanagem, porque eu escrevi cartas para o Francisco, mas todo mundo leu antes dele, né? E ele não deu conta de ler. Ele não conseguiu ler? Não deu conta. Ele falou, mãe, eu não dou conta. Eu falei, filho, não se preocupe. Tá aí para quando você quiser ler. Um dia ele vai tentou ler. com quantos anos? Ele tinha uns 12 e não tentou de novo. Muito menino É. ainda, né? E hoje aos 17... Ah, ele odeia idade do livros. Cadu. Ele odeia Cadu livros, tem gente. 15. Não, mas tem uma hora Normal, que ele né? pode ser que venha ler ou Com não. certeza. Vai chegar Tudo a hora bem. dele ler. Tá eternizado, né? Tá lá, né? E aí você fala desse fundo do poço, que é o lugar mais visitado do mundo. Não é Paris. A cidade mais visitada do mundo é na Tailândia, né? Não, na verdade, quando eu fiz aquele TED, que foi em 2019, se não me engano, essa palestra no TED, era Bangkok, na época. Eu acho até que no ano passado foi Paris de novo. Provavelmente esse ano foi Paris de novo, vai ser Paris de novo, Sim. né? Mas naquela época a cidade Achava mais que era visitada Belo do mundo era... Horizonte. Não, desculpa aí. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Mas aí, Cris, como é que... Aí você falou, não é Bangkok nem Paris. É o fundo do poço. Eu falei que a estatística estava errada, né? Foi esse approach que eu fiz para fazer uma palestra no TED contando um pouco da minha história. E isso acabou gerando o meu último livro, que é O Fundo do Poço, o lugar mais visitado do mundo, que eu lancei em 2021. Porque eu falei, eu acho que eu já falei sobre luto no Para Francisco, mas de um jeito diferente. Já falei sobre moda, tenho livros de crônicas, né? Tem um livro que eu escrevi com a Leila, que é um livro de cartas, que a gente também troca as nossas Leila dores Ferreira. e delícias e tudo mais. Mas eu achava que eu precisava escrever um livro de autoajuda. Só que eu não falava isso, eu tinha vergonha. Eu falava assim, porque eu tô escrevendo um livro de autoajuda. Oi? Eu tô escrevendo um livro de autoajuda. Aí hoje eu falo, porque eu acho que autoajuda tem boa e tem ruim, né? E eu acho que um livro, ele começa, eu posso dizer que os livros começaram me ajudando. Escrever livros me ajuda muito. Então eu falei, eu acho que eu quero reunir essa minha trajetória, contar essa trajetória para falar sobre esse fundo do poço, mas não para falar como sair do fundo do poço. Não é um livro sobre como sair. É um livro para a gente aceitar o fundo do poço como parte da nossa vida. Como que a gente faz enquanto a gente está lá, né? E o que a gente pode aprender, né, com as nossas idas ao fundo do poço? Porque todo mundo vai, né, gente? Mesmo que disfarce, né? Eu falo que fundo do poço é igual cartório. Você sempre vai ter que dar uma chegadinha lá, né? Mesmo que rapidamente. É inevitável? É inevitável? Eu acho que sim. Eu acho que muitas pessoas acreditam que não estão ou não estiveram no fundo do poço. Mas eu acho que daí, desses lutos não reconhecidos, é que vem as depressões e várias coisas. Porque a gente vive num mundo que não dá espaço para a dor, né? A gente vive num mundo que é do Instagram. Você tem que mostrar que você está comendo pudim de chia e meditando na praia de manhã. E, na verdade, você até pode comer pudim de chia. Eu sou dessas hoje. Estou quase comendo um pudim de chia. Estou numa reeducação alimentar incrível, tirando o glúten, a lactose. Mas como é que você vai ficar sem glúten, lactose e o pão de queijo? de vez em quando Justamente pode. é pão e queijo. Não, mas o pão de queijo não tem glúten. Eu quero te contar isso. Pão de queijo não tem glúten. Tem razão. Olha, a gente teve aqui o Dr. Daniel de Barros, né, maravilhoso, lançando um livro novo falando sobre exatamente essas questões. Eu adoro ele. Mediocridade. A gente foge do medíocre, mas o medíocre é o médio, é o que é a vida. A vida acontece no ordinário, não no verdade. extraordinário. Áurea verdade. Mediócritas, lembra? É. É lindo Fantástico isso, Vem né? de Minas isso. também. Vem dos escritores mineiros, inconfidentes, da Áurea Mediócritas. Que lindo. E- Eu escrevi um texto sobre isso outro dia, que a gente fica sempre esperando as coisas acontecerem e a gente esquece de viver o momento que a gente está vivendo agora, né? que pode ser medíocre, mas é médio, é o normal ainda bem. Tem uma riqueza
nesses valores ali, né? Claro. E quando a gente vai, eu acho lindo quando você fala, gente, como é que vocês acham que Chico Buarque escreveu Eu Te Amo? Né? Se na bagunça do armário embutido, meu paletó enlaça o teu vestido, me conta como. Bendito o sofrimento do Chico Buarque, a gente tem isso à nossa disposição, Onde que né? ele escreveu isso? Foi lá em Paquetá, olhando os barcos, ou foi no fundo do poço? E olha que lindo, como a dor é reciclável quando ela se encontra com a beleza. É isso, assim. Quando a minha dor encontrou a poesia, eu pude fazer o Para Francisco, mas não foi para os outros. Foi o jeito mais bonito de viver o meu luto. Eu vivi um luto plenamente feliz, porque é um luto inteiro. Eu estava muito inteira. E porque eu vivi esse luto de maneira inteira, eu pude ser uma boa mãe. Aquela mãe que fala, eu fiz tudo por você, ela não é uma boa mãe, porque ela é frustrada, né? Então, eu acho que eu consegui ser muito feliz. Talvez essa seja a lição maior que o Francisco tem diante dele. Ele é um menino que vai lutar pela felicidade dele, porque ele viu a mãe lutando muito pela felicidade dela, mesmo também lutando pela dele, né, sustentando ele. Mas olha que lindo, a dor é tão reciclável. Quantas dores chegam até nós em formato de poesia, de arte, e era uma dor. Então, assim, eu acho que o fundo do poço também é um pouco isso, assim, é uma pergunta, o que você faz com a sua dor? E de lá você pode olhar para o céu ou para o abismo, como você Exatamente. diz tão bem, né? É. A escolha é sua, né? E eu acho que eu não seria essa pessoa que hoje fala de comportamentos se não fossem as minhas dores, que começaram quando eu era criança, na verdade. Não foi quando a minha mãe morreu, porque eu sou a quinta filha, então eu era aquela, tipo assim, 5 filhos lá em casa. Eu cheguei... Quinta filha tem que lutar pelo bife, né? Gente, porque senão a você quinta fica sem. filha, Não, o quarto sofre mais. A quinta só lá pequenininha dá o bifinho pra ela. Eu sou o quarto. Pois é, mas aí que Você é o tá. quarto? Eu sou o quarto de 5. E aí quando eu ia ver, deram pra caçulia e eu fiquei sem. Isso também tem esse lado. O meu problema é que eu fui muito mimada e também fiquei cheia de vontades. E um dia todo mundo falou, que chata. Então, assim, o Cris Paz também tem a ver com isso, porque na minha casa eu era a difícil. A Cris é muito difícil. Um dia na minha terapia, minha psicanalista, eu desabafando, ela falou assim, difícil é a vida. Eu falei, exatamente, difícil é a vida. Então, assim, também tem um estigma que me prejudicou. Eu me senti... Ninguém fez isso de propósito, ninguém fez isso, né? Ninguém sabia que estava fazendo isso. Mas tem um sofrimento aí desde cedo. E eu fui elaborando esses lutos, né? E eu acho que esse crescimento, essa faculdade aí que eu cursei, talvez tenha me colocado aqui hoje falando sobre o quê? Comportamento, sobre a vida, filosofando sobre a vida. É a coisa que eu mais gosto de fazer. É estar aqui conversando sobre a vida. Tem coisa melhor? Pra mim, não tem. E ainda é mineira, porque o mineiro não nasce. O mineiro conta um caso, né? Eu tenho uma crônica sobre o mineiro que rola muitos WhatsApps que eu falo assim, gente, até o áudio de WhatsApp do mineiro é diferente. Dá uma olhada na duração. É aquele tempo aí mais rápido, pra ver se acaba. Mas é o seguinte, esse bom humor também, eu estou falando dessa dor que rima com poesia e que é igual a um aprendizado, mas o bom humor também chega para dar um tempero nisso tudo, né? Foi um aprendizado, não acho. Quer dizer, não sei. Eu não sei se eu já era bem-humorado. Como era seu apelido na infância? Quando você tinha, você mostra lá no TED. Amostra grátis. Na escola eu era amostra grátis. Eu era pequenininha. Com as pernas tortas, que eu vi. Com a perna torta, Bonitinha, né? Tem a foto dela com as perninhas tortas. Assistam o TED, tá na internet. O TED é maravilhoso. O TED se chama O Fundo do Poço, é o lugar mais visitado do mundo. Não, chama só o lugar mais visitado do mundo. O lugar mais visitado do mundo. Que o livro... O livro eu não queria que se chamasse Fundo do Poço. Por quê? Porque eu acho que esse título, ele repele algumas pessoas. Ao mesmo tempo que ele atrai algumas, tem algumas que se sentem espantadas por esse título. Eu queria que ele se chamasse O Lugar Mais Visitado do Mundo. Mas a editora falou, não. Ia ser propaganda enganosa, todo mundo ia comprar, todo mundo ia falar. É livro de turismo. Será Berlim? Será Paris? Mas, Cris, e aí você vai amadurecendo, você vai tocando as pessoas com a sua forma de comunicar e você vai chegando nesse lugar dos 50 a mais, onde você está hoje, e você vai vendo que existe muito a entender, a falar. E você assume isso, principalmente na época que você usava os cabelos brancos também, né? Eu usei foi uma por 4 bandeira anos. aquele cabelo branco, né? Foi uma experiência interessante, assim. Eu acho que eu costumo dizer que é como se você estivesse viajando, assim, aí você põe a cabeça para fora para sentir o vento.
eu coloquei a cabeça para fora para sentir o vento do envelhecimento. E foi gostoso, mas assim, um dia eu cansei. E acho que, na verdade, o cabelo branco, ele funciona... O que eu acho legal de ter participado, talvez, de um movimento é de dizer assim, gente, o branco também é uma opção. Envelhecer também é uma opção. Que eu acho que é sobre isso que a gente está falando hoje, né? A gente está vivendo num tempo que as pessoas vivem mais e a gente tem uma visão aterrorizante sobre o envelhecimento. Não que ele seja uma maravilha, não é. Até porque a gente está caminhando para o fim da vida. Mas não necessariamente o fim da vida é nessa ordem, né? A gente acha que por eu ter 54, eu tô mais perto do fim da vida do que alguém de 24. Não dá para saber. Exatamente. Exatamente. Então a vida, né? Mas sim, é a certeza de que cada vez mais eu tenho menos tempo pela frente. Mas eu acho que existe uma sabedoria que você vai adquirindo, uma calma, uma serenidade. Claro que não é uniforme para todo mundo, né? Mas eu acredito que as nossas experiências, o nosso repertório nos permite olhar para as coisas com mais sabedoria, com mais calma. Talvez, quando eu falo que esse humor é um aprendizado, eu acho que eu me torno cada vez mais uma pessoa mais bem-humorada. Eu era muito nervosinha, ranzinza quando criança. Eu tenho uma frase que eu falo, quando eu era mais nova, eu era muito mais velha, né? Eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito mais agradável, mas que mantém a criança aqui, né? Que talvez eu não tenha encontrado essa criança quando eu era criança. Talvez a criança fosse uma velha mesmo, que a vida não estava fácil para mim. Eu fui descobrindo esse defesa. mecanismo. Era uma forma de se posicionar. E nesse lugar onde você está, você acaba também comprando brigas que fazem sucesso. Citando aí o Fábio Porchat, que você entrou num embate com ele, quando ele falou sobre a questão ligada a etarismo, né? O que ele falou exatamente? Ele fez um quadro no Porta dos Fundos, e olha que eu sou muito fã do Porta dos Fundos e do Fábio Porchat. Ele não é muito meu fã, eu acho, não, porque depois que aconteceu isso, talvez ele tenha ficado, sei lá, nós nunca conversamos. O que aconteceu foi o seguinte, em 2021, em janeiro de 2021, ele fez um quadro no Porta dos Fundos, brincando um pouco com o trabalho remoto, né? Quando a gente estava em plena pandemia. Então, tem uma reunião dele com 2 mulheres, uma reunião online. E aí ele tá, né, fazendo um personagem, ele tá lá na reunião, e aí ele começa a falar com uma pessoa que tá do lado dele que não aparece, ele fala, não mexe aí, não, já te falei pra você não fazer isso. E aí elas perguntam, as pessoas que estão na reunião com ele, mas quem que é? Ah, é minha mãe, mas quantos anos ela tem? Ah, 57, mas... Aí elas falam assim, mas você deixa ela sozinha, sem supervisão? Aí ele, não, mas ela sabe, não sei o quê. Ou seja, ele tava trazendo um personagem que provavelmente ele queria mirar naquelas pessoas que espalham fake news, que não sabem mexer com tecnologia e tudo mais. E aí ele fez uma baita estereotipou pra caramba, né? 57 anos. Tipo a minha idade hoje. Exatamente. Ele estereotipou uma mulher de 57 anos. Só que o Fábio, eu acho que ele tem 37, ele tinha 37 nessa época, não sei quantos anos ele tinha. Enfim, não sei. Eu fiz uma conta, eu acho que ele tava tipo assim, eu falei, gente, mas daqui a pouco ele vai ter essa idade, ele tem, né, ele tá estereotipando, mas não fui eu que me incomodei sozinha. Na verdade, um grupo de influenciadores maduros, do qual eu faço parte, que é da Silver Makers, é uma agência de influenciadores maduros, vários ficaram muito ofendidos e começaram a fazer vídeos nos seus perfis no Instagram ou YouTube. E eu fui chamada para participar do movimento, para fazer também a minha manifestação. Para dizer, atualiza, Porchat, você está desatualizado. Porque eu acho que essa é a grande questão. As pessoas estão desatualizadas ainda sobre a nova longevidade. Quem são os velhos de hoje? Nós somos os velhos de hoje. Que somos muito legais, divertidos, inteligentes, atualizados, né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz um vídeo. Foi a primeira vez que eu usei teleprompter, que eu descobri como fazia e tal. E eu fiz um vídeo com vários dados sobre o envelhecimento e uma conversa assim, Porchat, eu sou super sua fã, tem até uma história guardada de quando a gente, né, se um dia eu fosse chamada para o seu programa, que história é essa, Porchat e tal. Eu adoro o seu trabalho, mas aqui, você fez vamos conversar, tipo, olha, envelhecer não é para os fracos. E aí eu começo chamando ele para conversar. Não, tá longe de ser um cancelamento. Também acho que tá longe de ser assim, você queria fama com o Porchat. Gente, não é por aí, né? É um equívoco. Não, e na verdade, eu não acho que foi um equívoco. Na verdade, eu fiz um vídeo para falar com o Porchat. É claro que chegou nele, mas... É um equívoco dele. Mas eu acho que ele não considera isso, porque... A resposta não foi a contento.
Na verdade, ele não falou nada pra mim, nem acho que ele me deve nenhuma resposta, mas depois alguém me mostrou que O vídeo viralizou. viralizou. O Seu vídeo vídeo. viralizou demais, 500 mil visualizações no Instagram, o que pra mim é viralizar, né? E me trouxe muito seguidor. E foi muito engraçado, porque assim, lá em Belo Horizonte tem a Araújo, né? Que é uma rede de farmácias muito famosa. Então, eu moro na esquina do Araújo. Depois desse vídeo, no dia seguinte, eu fui na Araújo, encontrei uma velhinha, ela falou, você é a Cris Guerra? Na época eu era Cris Guerra ainda, né? Nossa, eu vi o seu vídeo. Aí eu percebi como eu estava Quanto dando chega longe, voz né? para essas pessoas. E aí eu percebi como existia uma dor que ninguém falava sobre ela, que é essa discriminação que as pessoas mais velhas sofrem. E aí foi muito engraçado, porque aí me falaram que o Porchat chegou a dar uma resposta, pediram para ele uma resposta. O que você achou? E aí parece que nos stories ele respondeu, não, isso aí não é nada. Tava mirando em pessoas como minha mãe, que espalham fake news. Eu não acho que teve nenhum preconceito, não sei o que, não sei o quê. Mas eu acho que teve sim. Acho que era melhor ele olhar. Ele é uma pessoa que fala que ele é um machista em desconstrução. A gente está sempre se desconstruindo, né? Desconstruindo os preconceitos que a gente tem. Acho que não custava nada ele olhar para isso de outra forma. Mas não importa. A bola foi levantada, o assunto ganhou e foi muito legal. Jeito de falar, né? Você se posiciona, por exemplo, as tatuagens também já deram muito o que falar, né? Você tem quantas? Eu não sei mais. Eu já tô contando em hectare. Você sabe, eu já te falei, quando o mundo acabar, o que vai acontecer, né? Quem tem tatuagem vai para um lado, quem não tem vai para o outro lado. Vocês dois vão juntos para um lado, eu vou para o outro. Porque eu não tenho, o Doc tem. Vai ser triste. Eu não sei qual lado é melhor. Não Desconfio que o que não tem vai ser mais feliz. Sei lá. É só porque eu não tenho, Cada um com a sua crença, né? Mas a tatuagem também, mas tatuagem não é coisa de gente com mais de 50, né? E quando você ficar velha? Tem um com tatuagem, né? Assim, demais, né? Eu falo, não, mas eu já fiquei. Aí eu respondo assim, quando eu ficar velha, eu vou ficar uma velha tatuada, enrugada, mas não vou ficar frustrada que nem você. Mas eu admito, se eu tivesse feito a tatuagem que eu queria com 16 anos, hoje eu ia estar vendo como é que faz pra tirar. É por isso que não pode. Ainda bem que eu não fiz. É por isso que não pode. Você tem que ter certeza. Não é? Né? Cadu quer fazer alguma? Tem vontade? Não, nunca falou sobre isso. Mas é que não pode com Francisco 16. tem duas, ele fez com 14, mas uma é uma tatuagem que a gente tem, que a gente fez em conjunto, que ele é uma rosa aqui. Nós fizemos, achei muito lindo. E outra sou a única mãe que dá asas pro filho, porque ele fez uma asa aqui. Aí agora, depois ele pediu outra, eu falei, não, filho, vamos pensar melhor, né? Mas ele te vê, fala, poxa, eu quero, né? Eu teria, acho que um golfinho, que não tem nada a ver comigo hoje. Golfinho? Você pode fazer uma. Não, então, eu só não tenho tatuagem porque eu não tenho nenhuma ideia. Tô sem ideia. Sempre eu fico pensando, pô, quem sabe uma rosa dos rumos, uma coisa assim. Eu fiz o pezinho do Cadu do dia da maternidade. Lindo. O Cadu embaixo. Tipo, essa não tem. Qualquer coisa pode mudar. Isso não vai mudar. Exatamente. Não vai mudar isso nunca. É perene. Tipo assim, escrever o nome de um grande amor, né? Tipo, um amigo. Não rola. Não é boa ideia. Casou com a Ale, aí escreveu Ale. Aí terminou, escreveu Aleluia. Então, eu tenho uma tatuagem que foi uma... Não é que foi uma homenagem. Quando o Gui morreu, ele tinha uma tatuagem que ele teve a ideia de fazer quando a gente namorava, porque a gente estava recém-separados, nossos casamentos parecia férias. Ele falou, eu tenho vontade de tatuar uma palavra. Eu falei, você devia tatuar alegria, você está muito alegre. Está muito feliz. E aí, um amigo nosso fez um desenho, que é uma alegria, escrito por cima de outra alegria, é muito bonito. E ele tatuou a alegria. Quando ele morreu, depois que o Fran nasceu, eu falei, eu quero tatuar essa alegria. Porque eu acho que a alegria é uma coisa que eu achei legal de herdar dele, assim. E eu acho que eu sou uma pessoa alegre. E, de alguma forma, eu também era autora daquela história. Então, acho que aí o amigo dele tatuou alegria, a irmã dele tatuou alegria. Então, é a mesma tatuagem que nós temos. Mas eu acho que é uma coisa muito mais suave, porque não fica escrito, não está escrito Guilherme em mim. É uma alegria, que também é minha. Eu acho que é uma coisa assim. O que eu aprendi com ele? Talvez a alegria, talvez a delicadeza. Isso é legal. A gente é lapidado pelas pessoas, né? Sim. Mas aí, realmente, tatuar o nome da pessoa, né? Não dá. Também acho que não dá. Cris, mas e sobre pessoas, né? Sobre relacionamento, sobre essa repescagem que você falou depois dos 50. Como é que você vê o mundo atual com tanta facilidade? Eu já vi um post de uma pessoa falando, olha, eu desisti de Tinderes e afins. Não quero mais, eu quero ir para a vida, conforme a vida me apresentar as circunstâncias. É uma opção também? A gente tem um público que procura
relacionamentos, procura reposicionamentos também aqui. Eu acho que a gente está vivendo uma era muito complicada para se relacionar, mas, assim, primeiro, acho que existem algumas questões, assim. A gente, primeiro, não tem que desacreditar. Eu acredito no amor. Você acredita no casamento? Você é casadoira, né? Eu sou casadoira, mas recentemente eu descobri uma outra coisa na terapia, que eu descobri que eu não sou de casar, sou de casando. Eu caso no gerúndio. Atualmente, depois de vários casamentos, por exemplo, no ano que vem, eu vou vir ficar mais em São Paulo do que em Belo Horizonte, mas vou manter minha casa em Belo Horizonte e o Francisco lá. O Francisco é o único menino que vai ter a mãe saindo de casa, não ele, né? E eu acho que é exatamente aí que eu ia chegar. Eu acho que eu tive tempo de construir, entender qual é o formato que vai funcionar melhor para mim. E acho que meu namorado também teve vários relacionamentos, ele é separado há muito tempo. Então, nós dois nos conhecemos o suficiente para entender, nós nos conhecemos como autoconhecimento e a gente está se conhecendo cada vez melhor, né? Para entender que não precisam ser os formatos disponíveis. Porque quando você vai num lugar comprar um produto, tem poucos produtos disponíveis, né? São poucas opções, assim. Você pode customizar o seu casamento. Eu acredito nisso. Porque a gente pega como se fossem possíveis só alguns modelos. Agora estão inventando o relacionamento aberto, que para mim também não funciona. Acho que eu não gosto nem de pensar. Não que eu esteja censurando. Para muitas pessoas pode funcionar. Para mim, acho que não funciona. Mas eu acho que eu fui construindo a minha forma de relacionar. E outra coisa que eu acho é que a gente chega muito com... Quando a gente não está aberta a essas construções, a gente chega com uma expectativa muito fechada do outro. Então, é muito mais fácil a gente se frustrar. Eu acho que eu acredito no amor e me abri para o amor e acredito que eu estou vivendo uma coisa boa que não é de sonho, é uma coisa real, porque eu também me conheço muito bem. Mas é claro que acho que a gente precisa falar sobre isso. Os homens estão muito despreparados para as relações, mas eu não quero cair no perigo da generalização. Então, aquelas mulheres que falam, amigas minhas, homem não presta, não. Para com esse papo. Porque se você ficar repetindo isso, você só vai encontrar realmente um homem que não presta. Não é isso. Os homens não são todos iguais. Existem exceções. Existem coisas boas. Existem homens que estão mais abertos, mais despertos para a vida. Existem, né? E eu acredito que quando você vai vivendo mais e as pessoas viveram mais relacionamentos, se separaram, elas estão mais preparadas para se relacionar. Ter saído de um relacionamento não significa que você não está preparado para se relacionar. Pelo contrário, se você saiu de um relacionamento, é porque provavelmente você se conhece melhor e sabe melhor aquilo que você quer. E aquele relacionamento que durou 15 anos, 10 anos, 3 anos, ele deu certo por aquele tempo. Então, acho que a gente tem uma visão muito catastrofista dessa história das relações, sabe? E as redes sociais vão colocando, hoje tem, amanhã também, depois de amanhã também, e vai. Você não tem tempo nem de entender o que você de fato quer, o que de fato você procura. Exatamente, isso aí é uma questão muito séria desse mundo que a gente vive. A gente custa entender o que a gente quer, e eu falo sobre isso no Fundo do Poço. Porque eu acho que é um livro sobre comportamento, de alguma forma, né? Sobre essa sociedade que a gente vive. Eu não sou uma teórica do assunto, mas eu sou uma observadora, eu gosto de observar. E a gente tem muita dificuldade de entender quais são os nossos desejos. A frase, a vida começa aos 40, ela tem sentido. Porque quando você faz 40, você começa a entender mais quem é você e o que você quer, do que quando você tinha 30. Por isso que muita gente entra numa crise aos 40, aos 50, porque começa a entender, nossa, eu estava num casamento que eu não estava feliz, eu estava numa profissão que eu não estava feliz, né? Essa é uma das coisas que a gente fala frequentemente aqui, né? Que o 50 a mais, algumas vezes ele está mudando de status civil, ele está mudando de emprego, de país, querendo se reinventar com algum empreendimento, alguma coisa que ele quis sempre fazer durante muito tempo e não tinha tido coragem, não é, Fernando? E é um momento meio, tipo, é agora ou nunca, né? Exato. Se não fizer agora também, vai fazer quando? Com 60? Exato, você começa a ver que a vida está acabando, você tem menos vida pela frente, né? Você está esperando o quê, né? A pandemia trouxe isso. Alguém participou aqui e falou que muita gente, né, aproveitou para sair do armário, né? É isso que eu ia falar. Sair do armário, para sair do casamento. Sair do casamento. Do emprego, né? Muito, né? É um portal de oportunidades. Exato. Né? Você chega ali, você olha para trás,
Tem muita estrada percorrida, supostamente menos estrada a ser percorrida. Tem energia ainda? Tem saúde ainda? Tem vitalidade ainda? O que você vai fazer com isso? Aprende coisa nova. Aprende coisa nova. Gente, eu acho uma idade muito mais interessante, assim. Eu acho que eu me considero uma mulher muito mais interessante com 54 anos a partir de amanhã. E assim, nossa, que isso? Eu era Eu era bem legal antes Eu também. era um louva-a-Deus. Não, eu era legal, mas hoje eu sou muito mais legal. Eu também acho, eu olho assim e falo... Tem hora que eu olho assim e falo, nossa, que babaca. Nessa, não Me é? referindo a mim mesmo há mas 10 anos atrás. Quem que nunca fez nada errado? Se não fez nada errado, devia ter feito. Para aprender, né? Tem que errar logo para aprender, né? Eu não tenho arrependimento. Eu tenho um arrependimento que eu descobri agora nas Olimpíadas. Eu tô completamente apaixonada pela Rebeca Andrade, porque eu fiz ginástica olímpica quando eu era pequenininha, mas eu era muito boba, e eu lembro que a mamãe conseguiu uma vaga no Minas Tênis Clube para mim, que era uma vaga difícil, porque a gente não era sócio do Minas, e as minhas irmãs tinham feito ginástica olímpica, elas eram mais velhas e chegaram a participar de festivais e tal, e eu era muito novinha. E quando as minhas irmãs pararam, porque ficaram mais velhas, enfim, mamãe me colocou no Minas. Eu não levei a sério. Eu lembro que teve um campeonato que eu não estudei, eu não ensaiei a sério. Eu descobri que eu tenho esse arrependimento na vida. Que eu vejo Rebeca, eu choro. A Rebeca é demais, gente. Ô, Cris, e você tem muitas frases de efeito, assim, que acabam provocando pensamentos legais. Eu vi outro dia você falando, olha, se meu cabelo tem vida própria, porque eu não posso ter. Isso é muito bacana, né? Meu cabelo, ele tem conversar muita... com redatora publicitária. A gente fica fazendo título, né? Título, né? Isso é muito bom. Fez tanto título que a vida tá cheia de título, né? Se meu cabelo tem vida própria, porque eu não posso ter. A gente fica afiado nisso, né? 20 anos com Mas isso é muito bom, né? Porque a gente vive domando o cabelo e quer colocar ele na ordem e não quer que a nossa vida tenha a vida própria. É o que a gente está falando dos 50 a mais. Vamos matar a vaca. Matar a vaca, que dá o leite. Exatamente. Né? Quando você mata a vaca, você já não tem mais o que te dava sustentamento. E às vezes era o seu aprisionamento, né? E era o seu aprisionamento, né? Sem dúvida. Será que, de uma certa forma, no começo, você aprendeu muito com o sofrimento e agora você aprende com a felicidade? Eu acho que sim. Eu sofri muito e eu era um drama quando eu era pequena, assim. Tudo era dramático, pelo menos é a lembrança que eu tenho, né? Era muito dramático. Era muito sofrido. Eu não tinha namorado. Eu não tinha, né? E, tipo, não tinha nada a ver. Eu olho pra mim e falo, gente, eu era até bonitinha, né? E hoje, eu acho que tudo pode ser um pouco mais leve e divertido, e é isso, assim. Por isso que o paz também tem esse significado. Beleza, já sofremos o suficiente. Vamos aprender a escrever na dor, olha só, psicanálise. A escrever na alegria e não na dor, né? Tá vendo? Eu tenho que fazer muitas sessões ainda. E Cris, e sem medo de se expor também, porque nessa trajetória toda, você colocou sua vida ali, né? Toda aberta. Mas, Fernando, isso é uma coisa minha. Eu sempre fui muito transparente. Eu sou uma sincericida. É uma coisa, assim, problemática, porque... Eu tenho um episódio, assim, divertido que ilustra muito quem eu era. Quando eu era pequena, meus irmãos se casaram e eu fiquei sozinha morando com os meus pais, né? E aí, às vezes, um ligava lá pra casa, eu atendia o telefone e aí a pessoa perguntava, né? Meu irmão, minha irmã, tudo bem? Eu falava, hoje não tá tudo bem, não. Hoje eu tô meio triste. Tá? Um dia minha irmã falou comigo assim, ô Cris, deixa eu te contar uma coisa. Quando as pessoas perguntam se tá tudo bem, não é pra responder se tá tudo bem. Tem que tá tudo bem, as pessoas não querem ouvir. Ela tava me ensinando um pouco como funciona o mundo, né? Mas eu sempre fui muito transparente. Eu sou aquela pessoa que vou responder uma mensagem e eu falo, não, porque eu tô muito apertada. Isso é um pouco ridículo. Mas enfim, eu sou assim. Então, eu não sei mentir, entendeu? Assim, eu sou péssima para mentir. Então, eu trago essa transparência, é muito minha mesmo. Eu nunca pensei, eu tô preocupado que eu vou expor isso. Nunca foi um pensamento. É claro que hoje eu tenho um pouquinho mais de malícia e falo, não, talvez isso não preciso falar, né? Mas, assim, eu sempre fui muito aberta. É um defeito de fábrica. Mas é interessante, tem uma análise do Contardo Caligari, se não me engano, uma análise psicanalítica falando sobre esse tudo bem brasileiro. Uhum. E que ele que não é brasileiro, ele tentava sempre se esquivar, porque tudo bem é quase uma afirmação de uma positividade tóxica. E aí, Doc, tudo bem?
É. Tudo ótimo, você vai responder. Você tá falando, eu vou te dizer, não é? Não é? É da ninguém- semântica da linguagem É uma brasileira. pergunta que Ninguém não quer está saber. interessada na resposta. É uma pergunta Excelente. completamente Mas você falsa. sabe que no inglês tem também o good for you. Good Não, for you. how are you? Não, Good good for for you. Tipo foda-se. Que bom. Tá bom. Entendeu? Good for you. Good for you, né? Tipo, good for brasileiro não seria, eu te amo. Tá bom, qualquer coisa eu te falo. Qualquer coisa eu te ligo, né? Sei. Tipo, eu te amo. Good for É you. o tempo seco, né? Aliás, nós estamos vivendo aqui em São Paulo 160 dias sem chuva. É tão seco que o namorado vira para a namorada e diz, eu te amo. E ela responde, sei. A secura, né, invadindo as relações. Mas qual é o good for you do português? Não tem, não. Não tem. Não mas tem. assim, Tudo mas, bem. tipo, bom pra você. Mas, tipo, tudo bem, eu também não quero saber. Senta lá, Cláudia. Né? Senta lá, Cláudia. É Eu mesmo, vi um né? cara que ele tava tão acostumado, quando ele queria se despedir, quando ele tava no telefone com a mulher dele, não, te amo. Tipo, te amo era chega de falar. E aí, o cara tava assim, começou a falar, tava falando, acho que com um paciente ou com algum chefe. Então tá, então pode deixar, eu vou fazer isso, te amo, pá. Porque era o tipo, acabou a conversa, chega. Mas o Milor Fernandes diz que chato é o cara que você pergunta como vai e ele responde, né? É verdade. Então, eu era esse chato. As pessoas não querem saber, né? Não querem saber. Mas eu lembrei do irmão da Leila, que tem uma frase ótima. O Toninho, que faleceu há uns 2 anos, eu acho. O chato, quando tá com tosse, não vai ao médico, vai ao teatro. Só para atrapalhar os outros. Que A sacanagem. gente tem coisa melhor que rir? Não tem, não. Mas muito, muito interessante essa questão dessa positividade tóxica, que é exatamente o contrário do que a gente está falando. O mundo internetico, ele quer isso. É o pudim lá que você está comendo agora. Qual é? Pudim de chia. Pudim de chia. Ninguém tem dor de dente. Ninguém dor de barriga. Ninguém desencrava uma unha nas redes sociais. Não, né? Não, de jeito nenhum, né? E, na verdade, isso vai tornando tudo muito vazio, né? Vai aos poucos, vai formando uma ansiedade muito grande em pessoas que não têm isso. Falando, nossa, eu não tenho, todo mundo tem, menos eu. E sem contar que ultimamente o Instagram virou um lugar para dizer o que você está fazendo de errado, né? Você está dormindo errado, comendo errado, acordando errado, educando seus filhos errado, cortando o bolo errado. É impressionante, gente. Tem sempre um jeito certo, você não está fazendo. Outro dia eu desabafei e falei, não, gente, chega, cansei. Não. E esse desabafo que eu fiz foi tipo no Instagram, mas assim, tanta gente comentou, né? Porque a gente está precisando de um pouco mais de vida de verdade, né? Assim, pode ser uma vida. Na pandemia eu tinha as minhas descabelives. Eu lembro. Eu chegava descabelada e fazia umas lives. Você falava coisas assim super legais, eram filosofias, né, da vida. E a pandemia foi quando eu comecei a fazer vídeo. Na verdade, eu tinha muita timidez, porque eu posso dar uma palestra para 2.000 pessoas que eu viro um stand-up. Eu gosto de fazer as pessoas rirem, eu fico mais inspirada e tal. Mas na frente da câmera, eu tinha muita vergonha. Eu ficava com timidez da câmera, é engraçado, né? E a pandemia me ajudou nisso, porque aquele ficar sozinha ali, eu tinha que ir ali, pegava uma janela, uma luz e desabafava o que eu estava sentindo. Ô, Cris, e você tem medo da tecnologia, medo dessa atualização, que é quase uma obrigação? Tudo bem, você sabe editar, você sabe usar o teleprompter no celular, mas é tanta coisa para atualizar. Eu na verdade, assim, eu acho que eu tô sempre aberta a aprender, mas não significa que eu vou aprender naquele momento, quando surgir, nossa, eu tenho que aprender isso. Não deixa essas coisas me angustiarem. Mas eu acho muito legal quando eu tô aberta para aprender, porque isso para mim, aprender é uma forma maravilhosa de rejuvenescer. Então, estar aberto a aprender é uma coisa que me permite olhar melhor para o mundo, tá atualizado e tudo mais, mas não na velocidade que o mundo parece exigir de mim, né? Igual comentar assuntos que aconteceram. Quando eu vejo, como eu falo sobre comportamento, sobre os tempos atuais, às vezes eu vejo textos assim, por exemplo, da Maria Ribeiro, eu acho ela maravilhosa. A Maria Ribeiro, ela faz crônicas sobre coisas que estão acontecendo. Eu acho ela foda. Eu fico até com raiva. Eu conheço ela pessoalmente. Sim, ela é muito boa. Eu não consigo ter essa velocidade. Às vezes eu tô mergulhada fazendo um trabalho. Eu faço vários trabalhos. Eu tenho palestras. Você é igual a Glória Pires comentando o Oscar?
Você lembra a Glória Pires? Lembro, não posso opinar. Eu não tenho opinião. Eu acho que a gente tem o direito de falar que não pode opinar. É exatamente isso, assim. Eu achei ela tão genuína falando isso, eu adorei. É maravilhoso. Acho que botaram ela lá, ela talvez não quisesse estar lá. Falaram, você vai. Que tal? E aí o que você acha? Não acho nada. Nem sempre eu acho, né? O que você achou do jogo? Achei uma correntinha. Porque eu acho isso, assim, eu não tenho que saber sobre tudo. E acredito que isso tem a ver com uma coisa que a gente já falou, que é a gente olhar um pouco mais para nós do que para o mundo. Porque a gente vive num mundo que o tempo todo fica dizendo pra gente o que a gente deve fazer. Se a gente se desconecta de si, fica muito difícil ser feliz. Então, eu não tenho o casamento que esperavam de mim, eu não tenho a carreira que esperavam de mim, eu não uso a roupa que esperavam de mim, eu não tenho o visual que esperavam de mim, eu não faço as coisas do jeito que o mundo espera de mim. Mas o que eu espero de mim? Se eu tô conectada comigo, fica mais fácil viver nesse mundo. Então, por exemplo, agora eu estou aprendendo algumas coisas sobre inteligência artificial, que eu achava que era uma coisa assim, né? Tem quem fale, nossa, inteligência artificial vai demitir um tanto de gente. Mentira. Inteligência artificial não serve para nada. Mentira também. É o caminho do meio. Eu entendi que a inteligência artificial pode ser o estagiário que eu não tenho, pode ser o assistente, um assistente mesmo, em várias coisas. E eu tô achando muito legal aprender isso. E acho que, de alguma forma, nas redes sociais, quando eu entrei nas redes sociais, eu fui aprendendo com as próprias redes. No dia que surgiu o Reels, a minha secretária na época, eu falei, o que é isso? Bela, ela fez um Reels no perfil dela. Ela tinha 20 anos, eu já tinha 50. Ela, não, Cris, faz assim, assim. Aí pronto, aprendi a fazer Reels. Depois eu fui aprendendo a editar. Nem sempre eu vou fazer a coisa da melhor forma. Às vezes vai ter gente que faça pra mim. Mas é muito bom quando você entende como funciona, porque às vezes você vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças. E a inteligência artificial, eu tô entendendo isso. Eu, que sou uma profissional de texto, ela pode me ajudar pra caramba. Mas também dentro do meu tempo, né? Falei bem mineira, dentro do meu tempo. Dentro do meu tempo. Eu vou adorar quando a inteligência artificial for assim. Você fala assim, por favor, Siri, liga lá e pede uma pizza pra mim, não sei o quê, com 2 cocas, e depois liga no dentista, marca horário. Porque o nome dela. Não, o nome dela tá errado. Ela não é uma inteligência artificial. Ela é uma tentativa de te ajudar, mas ela realmente não é uma inteligência. Mas eu vou adorar quando eu fizer coisas. Mas, porque, sei lá. Você escreve, então talvez não, ela faz coisas muito incríveis. Você não tem noção. Para quem legal, escreve, né? Por exemplo, se você coisa simples. Eu recebi um convite de um evento em formato de imagem. Eu quero colocar aquele convite na minha agenda, mas eu teria que copiar o que está lá. Eu mando a imagem para o ChatGPT, ele me manda já transcrito. Isso para mim. Acho que o próprio iPhone faz isso. Mas assim, muito, isso é uma coisa muito maravilhosa, sabe? Eu fiz um post hoje que foi uma imagem gerada por inteligência artificial que eu pedi para ela. Que maravilha! Então, assim, é muito divertido. Por quê? Talvez seja essa a receita. A gente envelhecer a gente continuar estreando nas coisas. E Cris, eu tenho receio, eu acho que o Doc também tem, dessa atualização tão necessária para a gente se posicionar com relação ao mundo, com as ideias, com as palavras, com os verbetes, com os comportamentos. A gente aqui fica toreando essas questões. A música é difícil para mim, cara. Música? Funk, tipo assim? Você lembra quando vem alguém aqui mais jovem e fala, não, eu tô ouvindo tal... Cara, eu nunca ouvi falar. Mas não é só isso, não. E o que não pode também, mais falar? Tem 50 mais. Eu sinto em relação a algumas coisas. Tem uma lista de palavras que não podem ser ditas. Não sai publicado todo dia. Não. Por semana, hoje não pode mais falar. Você tem que saber. Pois é, mas aí que tá. Eu acho que a gente precisa aprender, todos nós, que estamos todos aprendendo o tempo todo. Inclusive os próprios jovens. Não dá pra ficar cobrando. Uma vez eu fiz um post, durante a pandemia, que era assim, eu chupando um picolé do Amado, que é lá em Tiradentes, e tinha inaugurado uma loja em Belo Horizonte. Eu tava chupando um picolé com um boné escrito feminista cansada, feminista exausta, e era assim, tava sensual, sabe? Uma coisa meio chupando picolé, tava bonito, era um picolé de morango, o boné era rosa, e aí eu pus uma música da Elza Soares, Eu Não Vou Sucumbir. Ficou lindo. Não era nada. Era um post dizendo nada. Mas eu falei, nossa, eu queria até lançar uma linha de posts assim. Só de vídeos assim, como uma cena bonita de se ver. E aí teve uma menina que colocou assim, mas você não é feminista, porque você está tomando um picolé de um lugar que faz picolé com leite. E
E as feministas verdadeiramente... Que canseira, que cansado. As feministas verdadeiramente são veganas. Primeiro que não existe um feminismo só, existem vários, e ela deve ser de um feminismo que não me interessa, enfim. Eu nem respondi, mas eu pensei assim, nossa, gente, até onde ela foi? Eu não tô nesse nível, não deu vontade de falar assim, querida, se você já nasceu assim, com esse plug, parabéns. Com esse plug, mas eu tô feliz aqui com o meu picolé do amado, entendeu? Sabe? Tem limite. Eu não sei se o Francisco te corrige, o Cadu vive me corrigindo. O Francisco não, o Francisco, ele tá... Eu sou mais revolucionária que ele. Ele é mais careta que eu. Você fala uma coisa que ele fala, mãe, isso não pode falar. Não, eu que corrijo ele. Ele é mais politicamente incorreto que eu. Então você tá antenada, né? A gente aqui tem a antena da Júlia Bandeira. Mas é porque, de alguma forma, o Francisco, ele olha pra mãe, adolescente. Ele quer contrapor. Então, ele não quer ser tão moderninho. Ele entendeu? Ele outro dia falou pra mim que ele vai casar com 24 anos, quer ter filho cedo. Eu pensei, vai fundo. Senta lá, Cláudia. Mas achei bonitinho. A gente aqui sempre aprende muito. Porque tem interjeições nossas aqui que não são politicamente corretas, que não estão contextualizadas com o momento. E tá tudo certo. Gente, e tem que tirar mesmo. E tem que aprender, né? Mas então, acho que a gente não pode se sentir culpado por errar. Uai, quem que não erra? Culpado não, eu morro de raiva. Acho que faz parte, o aprender faz parte. Tem hora que eu vejo textos meus, antigos, que eu acho que são textos bons, que já não estão atuais mais, porque tem termos que não podia. Eu tenho que adaptar, se eu quiser trazer esse texto à baila, fazer um vídeo com ele e tal, tem hora que eu tenho que adaptar. A ideia do nosso podcast é meio ser isso, esse manual para esse entendimento, porque ele não existe. A gente não vem com manual, né? E não existe um guia de sobrevivência nessa selva do mundo pós 50 anos. Não existe. Tem que aprender na marra, dando cabeçada na parede, Exatamente. Eu acho que esse é o grande... Se você está disposto a aprender... Acho que você está mais atualizado que a gente. Jamais. Mas é porque eu acho que, de alguma forma... As mulheres estão na frente, né? Eu acho que de uma forma geral já largaram na frente. Ela tem ciricutico, ela aprende rapidinho, a gente está apoiando. Nós nascemos no mesmo ano, eu e ela. E eu tô aqui com vergonha, eu não tô tão up-to-date, não. O meu modelo já tá mais antigo, viu? O disquete, nem existe disquete mais. Disquete? O que é disquete? Disquete. Aí mas também eu acho, não, gente, mas eu acho tão legal a gente ter feito parte dessa revolução do analógico pro digital. Sim, os últimos. Porque eu acho que é um movimento que ninguém mais vai viver. Você saber o que é a vida, o mundo analógico, e você saber o que é o mundo digital. Você saber essas duas coisas é um grande poder. Não que a gente tenha, nossa geração é melhor. Não é isso. Mas acho que a gente tem que ver um privilégio nisso, ver uma coisa bonita, sabe? Cara, eu vi isso se transformar. Nas minhas palestras, às vezes, quando eu dou muita palestra sobre longevidade, né? Sobre a revolução da longevidade. E aí eu traço essas gerações, né? A geração Baby Boomer viu isso, viu a guerra do Vietnã, papapá. A outra geração viu 11 de setembro. E aí eu volto, quando eu acabo, eu volto no Baby Boomer. E a geração Baby Boomer, que viu tudo que ela viu, ela também viu tudo que a outra viu, tudo que a outra... Então, assim, olha o repertório que a gente tem. Nós somos X, né? Eu sou X, a gente não é baby boomer, né? Acho que você é de outra. Não me exclua, não. Não me exclua, eu sou X. Mas entende, assim, a X em relação a Y e a Z é muito... Não é que a gente é melhor, mas é muito legal a gente ter visto algumas coisas. Usamos catálogo telefônico, páginas amarelas para achar o mecânico, para arrumar o carro. Ligamos para casa das pessoas e o pai atendeu, tivemos que mandar chamar a namorada. Nossa, você quer falar com ela? Não, eu sou um colega da escola, aquelas conversinha mole. E a gente encontrava. Então, por exemplo, se eu quisesse te achar, olhava lá, guerra. E aí o nome do seu pai. Tá paz agora. E achava no catálogo lá. É incrível. E ligava. Isso. Opa! Qual o nome do seu pai? Fernando Guerra. Oi, seu Fernando, tudo bom? Olha, aqui é o seu xará, Fernando. A Cris tá? Quem quer falar com ela? O que você quer com ela? Fernando, eu falei, eu sou amigo dela. Peraí. Cris! Aí vem a Cris. E vai conversar no meio do almoço ali com você. Todo mundo em volta, todo mundo em volta. Tinha os telefones com os fios compridos. As e tinha aquelas cadeirinhas de telefone, né? Tinha. Não é? Um fiozão comprido, o cara fechava a porta e entrava dentro do banheiro para poder falar com alguma... Quando surgiu o telefone sem fio, gente, foi uma revolução. E outra coisa, e quando usava muito o telefone, lá em casa chegou até isso.
cadeado. É, no porque era disquinho do telefone. caríssimo. Aí você aprendia a discar batendo no negócio. Lembra disso? Meu Deus. Nossa Era bom, né? Nossa, é mesmo. Ninguém nunca mais vai ter isso, né? Não sabe mais. Então E nós fomos... a gente veio de lá para chegar num tempo em que quando alguém me liga, eu tenho pânico. Se a pessoa me liga, eu falo, o que essa pessoa tá me ligando? Hoje você ligar no fixo, você tá falando? Não, quando alguém me liga no celular. Vai acontecer alguma coisa. Porque, tipo, Fixo, eu acho Eu muito sou médico, estranho eu alguém me posso tomar, ligar. as pessoas ligam. Mas em casa você tem fixo? Eu tenho porque é o mesmo do interfone do prédio, mas quando toca é sempre alguém querendo me vender alguma coisa, eu nem atendo. Você tem telefone fixo? Não, Também não. não tenho. Já há um Sim, tempo mas eu tá não lá. tenho. Aliás, Tá tá lá. lá. Você tem um número, né? Porque você é obrigado a ter quando compra, né? Não, ali. eu não tenho mais, não. Não, é obrigado a ter o número. Você paga por ele, paga na assinatura, tem um telefone fixo lá na conta. Pode olhar lá que tem. Você não precisa ter o aparelho, mas existe um número. Eu tenho da Vivo, não sabia que eu tinha. número. Olha lá pra você ver. Tem, eu vi isso outro dia. Mas enfim. Eu vou te procurar na lista também. É uma ameaça. Alguma coisa vai valer, Não, né? tipo assim, liga a pessoa e fala, o que aconteceu? Como que aconteceu? Nada. É. Por que você não mandou mensagem antes de ligar? Hoje Tipo tem assim, isso, né? Você pode falar, né? E eu tenho uma coisa, porque como eu recebo muito telefonema também de gente vendendo no próprio celular, eu tô sempre com o celular no Não Perturbe, né? Que só o Francisco pode me ligar ou meu namorado. É meio louco isso. Aí de vez em quando eu tiro do Não Perturbe, porque às vezes eu vou fazer uma reunião, a pessoa tem que me ligar, né? Que eu já tô esperando. Eu tiro do Não Perturbe, e se por acaso eu recebo uma outra ligação, eu sempre levo um susto, assim. É uma loucura. Enfim, é um aprendizado que a Não cada para. dia, né? O Francisco, o Cadu, filho do Doc, né? Quando chegarem lá na frente, vão também falar de coisas absurdas que eles viveram. Falar, imagina que na nossa época era assim, né? É porque hoje em acho que dia mais rápido, as gerações estão virando novos mais rápidos. Então, porque na verdade é o seguinte, nos últimos 10 anos, as transformações que a gente viveu são progressão geométrica, né? Comparado com os últimos 50. Então, assim, a velocidade das mudanças é muito grande. Para a gente terminar, tem também uma avaliação muito bacana que eu estava vendo, que a gente vai viver mais, a gente vai chegar nos 150, com certeza. Talvez um de nós três alcance essa marca. E olha só que legal, é um exercício aqui para a gente fazer, para a gente aqui, nós três. Já existem estudos para repensar a vida com a duração de 150 anos. Olha o que envolve relações de trabalho, casamentos, relação com os filhos, que não vão mais ficar morando em casa durante tanto tempo com os pais. Imagina, o filho tem 75 anos que mora junto com os pais. Um casamento que dura 89 anos na vitalidade. Eu tô achando que não rola 89 anos de casamento. Eu não Mas se vai consegui viver ficar 150? Eu nunca consegui ficar nem 3 casadas. Quando eu jurei, não era tão longo assim. Quando eu jurei a mim mesmo, sem saber. Mas imagina, tudo vai mudar. A longevidade plena vai trazer novos conceitos de vida, de relações de trabalho também. Hoje mesmo eu estava estava assistindo ao Maturifest online, que hoje foi online, eles estavam falando sobre o Open Talent, isso. Que você, hoje em dia, na verdade, assim, o cara pode ser contratado as a service. Então, ele pode ser um CEO que vai ser CEO daquela empresa por 4 meses, ou ele vai dedicar 4 horas àquela empresa para ser o CEO por 4 horas por dia. Em 4 horas por dia, ele vai dedicar àquela empresa. Então, não vai ser mais a forma de ser contratado como acontecia, que já está mudando muito. Então, os formatos de trabalho estão mudando significativamente. Da alma, né? E acaba tendo vários problemas de saúde, enfim, né? Ganha muito bem também. Tudo mudando, tudo mudando. É uma loucura esse mundo. Então, mas o que não muda é a minha admiração por você, Cris. Olha, você veio aqui, você não nos levou ao fundo do poço. Não é? E dizem que tem mola também, né, no fundo do poço. Então, eu falo que se tem, é melhor não aproveitar, senão você vai fazer uma cama elástica. Fica ali, vai e volta. Porque o fundo do poço, na verdade, ele quer você um tempinho ali. Tem que doer, gente. Senão você não sai direito. Não, eu acho que depois que eu lancei o livro, eu entendi que o fundo do poço, na verdade, não é um poço, ele é um túnel. Você precisa entrar nele para sair dele. É assim que eu penso. Então não tem escadinha, não, mas ele tem um período ali de permanência, né? Que varia para cada um. E a gente não tem que ter medo. Não tem, porque na verdade é o seguinte, a gente acha que tristeza é só tristeza, sofrimento é só sofrimento. Talvez por eu ter vivido uma situação que era contraditória,
eu aprendi que a gente pode estar triste e feliz ao mesmo tempo. Você pode rir no meio de uma tragédia. Pode. É possível isso O limite acontecer. é muito pequeno da comédia pra Não, tragédia. o que eu mais fiz na minha vida quando o Gui morreu foi fazer piada. Mas eu fazia muitas piadas com a minha própria situação. Mas é um mecanismo de você racionalizar. É um mecanismo que a gente tem, que nos afasta da autocomiseração, na verdade, né? É um mecanismo que talvez o Daniel de Barros hospital, é explique. humor de desgraça quando você faz isso, porque você vai pro racional e afasta o emocional e aí não sofre. Piadas de velório Piada de velório. Total. são ótimas, né? Tipo, Sabe qual que era a senha do... O cara chegou no velório e falou assim, qual a senha do Wi-Fi? Eu falei, cara, respeito o defunto. Ele falou, tudo maiúsculo. Eu tenho uma piada na minha trajetória que eu conto nas palestras, que é uma piada real, na verdade, né? Eu estava no final do ano, o Gui morreu no começo do ano, 2007. No final do ano, eu estava fazendo uma compra no shopping em Belo Horizonte, uma compra de Natal. E a vendedora falou assim, se você comprar mais, vai ganhar mais cupons para concorrer ao carro. E eu falei, olha, eu trabalho na agência de publicidade que atende esse shopping, então eu não posso participar da promoção, é contra o regulamento. Ela falou, coloca o nome da sua mãe. Eu falei, morreu. Aí ela falou, coloca o nome do seu namorado. Eu falei, morreu também. E ela foi ficando tensa, olhou para mim cheia de esperança e falou, seu pai? Eu falei, morreu todo mundo. Eu estava me vingando da vida rindo. era Natal, né? Era Natal. Puxa Eu escrevi isso num livro. Eu escrevi isso no livro com a Leila. Não tenho ninguém pra pôr. Tá meu satisfeita Deus. agora? Posso ir? No final, eu fiquei consolando a vendedora. Eu escrevi isso no livro com a Leila, contei essa história. E a vendedora leu esse livro. E ela mandou uma mensagem. Cris, foi comigo que você falou isso. Que Depois legal, eu conto no que fundo do bacana. post também. Gente, eu tenho histórias divertidas do dia do enterro do meu pai. E é isso, né? A gente tem que lembrar. Porque, olha, o importante é que emoções eu vivi. É muito legal você falar, estive no mundo, na vida, sofri, chorei, ri, né? Tem uma ótima também no velório, o cara fala assim, quem morreu? Aí o cara... Ainda bem, né? Foi esse aqui, ó, esse aqui. Bom, Respeito de fundo também é muito bom. Tudo mais. junto, maiúsculo, minúsculo. Ô, Cris, maravilha, muito Ai, obrigado. gente, eu quero Foi mais. ótimo. Vamos, Cris, Faz paz. com 2 A's. Paz, paz. Eu que agradeço, foi uma delícia. Valeu, querida. tá Como é que a aqui. gente acha? Instagram é Cris? Instagram, @eucrisguerra. @eucrisguerra. E @eucrispasso também. Mas Também. é porque o Instagram não me deixou mudar de nome. Vai no Eucris Tá bom, Guerra, que é o Eucris perfil Guerra. principal. Tá bom. Você sabe que tem uma companhia de toldo de caminhão que chama Guerra? Guerra, é paz na Paz estrada. É. Eu usei isso quando eu fui mudar de nome, eu fiz uma brincadeira. Lona, né? Quando Chama eu Lona, vi que você tinha mudado, eu na hora lembrei É. do Guerra. É, paz na estrada. Exatamente. Pessoal, a gente tem um pedido para você seguir a gente por aqui, ativar o sininho, essas coisas todas, né? Podcast 50. Podcast 50 mais. Valeu. Valeu.